Olá para todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Jéssica Tomasi, eu sou engenheira florestal, doutora em produção vegetal e agronomia. Atualmente eu sou analista de campo da Solidariedade Brasil, atuando em projetos com a erva mate. Para quem não conhece, a Solidariedade é uma organização internacional da sociedade civil com 50 anos de experiência e atuação em mais de 40 países, desenvolvendo cadeias de valor socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. E hoje, para falarmos um pouquinho de erva mate e a importância da pesquisa e da extensão rural para a cadeia produtiva, nós estamos desenvolvendo esse evento com os representantes dos principais órgãos de pesquisa e extensão dos 3 estados brasileiros de maior produção de erva mate. E para dar início, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso parceiro Ives Goulart, que é engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, doutor em agronomia. Ele é analista da Embrapa Florestas, especialista em manejo de culturas e adoção de tecnologias na agricultura, com ênfase em erva mate. É coordenador do Sistema de Produção de Erva Mate e Erva 20 da Embrapa. Olá, Ives, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar aí a participar desse evento conosco. Obrigado, Jéssica, obrigado à Solidariedade pelo convite e saúdo aí todos que estão nos assistindo e aos colegas que estão participando aqui do evento. Gostaria de agradecer também a participação e o nosso parceiro aí, atuamos ativamente com a Emater do Rio Grande do Sul, aqui representada hoje pelo Ilvandro Barreto de Mello, que é engenheiro agrônomo, extensionista rural da Emater RS Ascar, coordenador técnico do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate. Muito bem-vindo, Ilvandro, e obrigada por aceitar esse convite. Obrigado, Jéssica. Meu cumprimento a todos que nos acompanham. Temos também hoje aqui, representando o estado do Paraná, o Amauri Ferreira Pinto, que ele é engenheiro agrônomo, extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, pós-graduado em solos florestais, certificação de sustentabilidade florestal, dinâmica de ecossistemas florestais, tecnologia industrial madeireira. Atualmente é coordenador estadual de cultivos florestais do IDR, abrangendo principalmente as culturas da erva mate, araucária, palmáceas, sistemas agroflorestais, ILPF e maciços florestais. Seja muito bem-vindo, Amauri, e obrigada por aceitar esse convite. Obrigado, em nome do IDR. Eu que agradeço. É com satisfação que a gente participa aqui do evento e dessa parceria com a Solidariedade Brasil, né? E também a oportunidade de a gente estar conversando aqui com os colegas da pesquisa, através do IRIS, né? E também da EPAGRE e da Emater do Rio Grande do Sul. Tá? Obrigado pela chance de participar. E, para fechar a nossa rodada de introdução dos nossos participantes, nós temos aqui representando o estado de Santa Catarina, o Gilberto Neppel, que ele é engenheiro agrônomo na EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, atua no Planalto Norte de Santa Catarina com políticas públicas e responsável pela IG, Identificação Geográfica da Erva Mate do Planalto Norte. É membro efetivo da Câmara Setorial Nacional da Erva Mate e representando a EPAGRE. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigada pela sua participação. Agradeço a você, Jéssica, e, consequentemente, ao Solidariedade Brasil, né? Destacando a imensa satisfação poder participar com tão relevantes personalidades aí, especialmente nesse setor ervateiro, né? Que é uma cadeia produtiva tipicamente daqui do sul do país. Estamos à disposição. Sem a interface da pesquisa com a extensão rural, dificilmente essas tecnologias chegariam aos produtores rurais. No caso da erva mate, isso não é diferente, né? Então, a gente na Embrapa Florestas, unidade qual eu atuo, tem trabalhado, a gente desenvolve muitas parcerias com a extensão rural, sempre com o objetivo de compartilhar o que é desenvolvido
na Embrapa, que, na verdade, sempre essa interface, essas parcerias sempre nos alimentam com as demandas vindas dos produtores. Então, a gente costuma comentar que há uma via de mão dupla, né, entre a extensão e a pesquisa. É claro que tanto o objetivo da extensão rural quanto da pesquisa é o foco na renda para o produtor, é o foco na qualidade de vida, né? E é através dessas novas tecnologias que são geradas pela pesquisa e que são difundidas pela extensão rural que a gente tem conseguido dar um enfoque mais tecnológico para a questão da erva mate. Então, essa integração do produtor com os pesquisadores e com os extensionistas é que norteia o trabalho da pesquisa e tem uma relevante importância para a extensão rural. Da mesma forma, o extensionista acaba também sendo um pesquisador, no sentido de que a difusão é muito praticada em cima de propriedades, né? Então, as propriedades são colocadas como unidades de referência. E aqueles produtores donos dessas propriedades adotam as tecnologias e isso dá uma validação importante para que os vizinhos percebam que não é uma tecnologia gerada num campo experimental simplesmente, mas que está consolidada numa propriedade e aquele vizinho que é conhecido de todos está adotando. Então, a importância da pesquisa participativa dentro do nosso trabalho de extensão rural, de assistência técnica, como de pesquisa, ela vai muito nesse sentido aí da cooperação. E é muito legal isso que tu está falando, Gilberto, porque gera um empoderamento dos produtores, né, e produtoras no campo. Isso gera uma construção conjunta. O produtor e a produtora, eles se sentem parte daquela construção. Historicamente, nós tivemos uma adequação da pesquisa, da extensão rural e da propriedade rural, aonde o pesquisador ele era o responsável por gerar conhecimento, mas ele gerava o conhecimento única e exclusivamente ele e seus estudos. A transferência de tecnologia pelo extensionista rural era unicamente pegando aquele conhecimento gerado pela pesquisa e levando ao campo, e o produtor executando aquele conhecimento que foi lhe passado lá em sua propriedade. Mas isso modificou para melhor e para positivo no passar dos anos, porque essas figuras do pesquisador, a figura do extensionista e a figura do produtor, elas precisam necessariamente trabalharem conjuntamente e ter preferência ao mesmo tempo. Eu até acredito que esse modelo que o Gilberto comentou é o que ele se refere no momento em que você reúne o pesquisador, o extensionista e o produtor no mesmo momento, que pode ser a propriedade rural, você está ali ligando a necessidade do produtor, ou seja, a sua verdadeira demanda, aquilo que é importante para ser gerado conhecimento, vai instrumentalizar o extensionista rural da demanda que esse produtor tem e, ao mesmo tempo, vai possibilitar a pesquisa realizar um estudo que vá, de uma forma ou outra, resolver o problema que o produtor está à espera. Você gerar o conhecimento dentro de um espaço onde você consegue reunir o extensionista, o produtor e o pesquisador. E essa aproximação, ela traz, sim, resultados importantes, porque você passa a ter ali não só apenas resultados traduzidos em números, traduzidos em desenvolvimento, traduzidos em exemplos positivos ou negativos que sejam, mas você começa a trabalhar aqui uma realidade que está na vida de várias propriedades, de várias famílias rurais. E aquele trabalho ali, ele passa a ser exemplo para muitas outras famílias. Então, ele é um trabalho multiplicador. E a extensão rural tem essa característica de ser multiplicadora e, ao mesmo tempo, contínua. Todos os estados, Paraná trabalha assim também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vocês estão todos no mesmo caminho. E isso é muito importante porque o setor ervateiro é um só, né?
Nós estamos em estados diferentes, mas o setor é um só. Então, se nós olharmos todo mundo respeitando as suas individualidades, né, as diferenças dos sistemas, a forma de se trabalhar, a erva mate, o setor é um só e eu acho que todo mundo busca um objetivo único, né, que é desenvolver cada vez mais e melhor o meio rural, as propriedades, levar cada vez mais conhecimento aos produtores e fazer isso em conjunto. E agora nós tocamos num ponto que nós estamos falando de aglomeração, né? Aglomerar, ou seja, unir produtor com extensionista, com a pesquisa lá no campo, numa unidade de referência, e nós estamos passando aí, estamos no ano 2 já da pandemia, né? E muita coisa mudou nesse período, todas as instituições, pesquisa, nós da Solidariedade, tivemos que nos reinventar de alguma forma para que as nossas atividades não parassem e que a gente continuasse atendendo os nossos produtores de alguma forma. E nesse sentido, eu pergunto para vocês, né, de que forma, né, nesse contexto de pandemia, o que mudou para vocês na atuação de vocês com os produtores, a forma que vocês estão atendendo esses produtores e que forma também vocês encontraram, como que vocês se reinventaram para atender essas necessidades do campo durante esse período de pandemia. E o que nos marcava e que nos diferenciava aí de uma assistência técnica comum era o contato direto com o produtor, aquilo que o Evandro levantou aí, a questão da continuidade das ações. Era o contato direto do nosso colega de cada escritório municipal lá com o produtor. Isso foi afetado com a pandemia. O que diferenciava a gente também da extensão rural eram os eventos grupais, eram os dias de campo, as reuniões técnicas, as reuniões práticas, né? Tudo isso foi afetado. A gente não podia mais aglomerar o pessoal, tá? Dentro dessas formas de ação da assistência técnica, sobrou para a gente só as ações massais, ou seja, os programas de rádio que a gente tem, a questão da TV. A gente teve que se reinventar um pouquinho aí, com relação aí ao uso de aplicativos de comunicação com o produtor, né? Muitos produtores ainda não têm acesso à internet, alguns têm acesso, mas têm dificuldades, e da mesma forma que o produtor tem as dificuldades, alguns extensionistas também têm, né? Alguns são mais habilidosos com a questão digital, outros têm mais dificuldades, né? A gente está se reinventando, a gente está tentando utilizar um pouco mais essas plataformas de eventos online, como essa que a gente está aqui trabalhando hoje. A gente amplificou bastante esse tipo de contato com o produtor. A gente tentou intensificar também o uso de aplicativos aí de comunicação para que o produtor pudesse continuar conversando com o técnico e o técnico com o produtor, mesmo sem estar lá direto na propriedade, sem aquele risco de levar ou trazer o vírus para lá e para cá, né? A gente passou a utilizar um pouco mais a questão dos informativos massais também para os produtores, né? A questão de um contato à distância, mesmo assim com muita dificuldade, porque a nossa marca, a nossa alma é o contato com o produtor, é estar junto com ele, né? Durante o passar dos anos na propriedade rural, ajustando aí a questão de sistemas de produção. A extensão rural não trabalha especificamente com uma cultura, né? O nosso técnico de campo, nosso colega lá do escritório municipal, ele não tem, ele pode ter como uma das prioridades a questão da erva mate. Mas não é só a erva mate, ele tem o feijão, ele tem o leite, ele tem a própria erva mate, ele tem as palmáceas, os cultivos, ou seja, ele tem que estar junto na propriedade rural, para junto com o produtor aí ir ajustando esse quebra-cabeça das atividades que o produtor desenvolve na propriedade rural. Para a gente, digo para você de novo, a gente está se reinventando, a gente está aprendendo a trabalhar nesse novo mundo da pandemia. Eu acredito que essa pandemia, ela potencializou, na verdade, né, a utilização desses meios digitais que eles estavam vindo aos poucos ocorrendo, mas que agora ganhou um peso muito maior, né?
Então, nós estamos aí hoje falando até no sentido de uma ATER digital, de uma ATER 4.0, né? A gente pode discutir um pouquinho sobre isso também na sequência, e gostaria de ver também, ouvir um pouquinho do Ives com relação à pesquisa e de que forma que eles estão se reinventando e qual a opinião dos demais colegas também sobre esses meios digitais, o que veio para ficar, o que não veio para ficar, o que vocês acham que é só passageiro, né? E de que forma que vai ser aí que a gente vai tocar as atividades daqui para frente. Aí nessa questão de se reinventar, nós realmente colocamos em prática as capacitações online. Então nós fizemos várias durante a pandemia e elas têm também a sua importância. Eu acredito que em um ambiente em que os recursos públicos, principalmente, vão ficar cada vez mais escassos, você pode fazer uma parte dessa transferência de tecnologia nessa forma à distância, mas sem tendo a consciência que ela não vai substituir o corpo a corpo, né, em hipótese alguma, porque faz parte do ensino também, da capacitação, você mostrar na prática, né, o que está sendo feito. Mas você acredita, assim, estendo essa pergunta para todos os colegas, né, que um modelo híbrido, digamos assim, né, de capacitação, tanto de técnicos quanto do produtor do campo, para levar esse conhecimento, né, esse treinamento, vocês acham que é algo que veio para ficar? Vocês acham que na nossa realidade brasileira hoje, da nossa realidade do campo hoje, isso é algo que funciona para os nossos produtores de erva mate? O que a gente vai ter que fazer para melhorar? Isso eu vejo como, esse é um desafio, eu acredito, né, que seja um desafio para nós. E quais as barreiras que vocês enxergam, né, com relação a isso, e de que forma que a gente poderia estar trabalhando se esse for um modelo que realmente faz sentido e que vocês acham que tem potencial para ser explorado futuramente, né? Agora, né, na atualidade e futuramente também. Eu acredito que é tanto um desafio quanto uma oportunidade, porque assim, alguns trabalhos têm indicado que cada vez mais se tem ferramentas digitais nas propriedades. Então, claro, existem localidades que eventualmente podem não ter internet, por exemplo, mas atualmente aí, eu acho que um estudo do Sebrae mostrou que 80% das propriedades rurais têm internet no Brasil, Uhum. né? Nós fizemos um levantamento mais ou menos parecido, e pegou o resultado também nessa linha, 80%, 90%. Então, passa a ser uma oportunidade. Claro que você tem aqueles desafios que o próprio Amaury colocou em relação à habilidade em usar essas ferramentas. Então, aí, por isso, essa dupla questão, né, de ser um desafio, ser uma oportunidade. Uhum. Eu acredito o seguinte, também baseado em resultados de levantamentos, nós percebemos que, na medida em que o produtor passa mais horas se capacitando em um tema, ele fica mais apto a adotar aquela tecnologia. Então, essa questão de ser uma transferência híbrida, acho interessante, por quê? Porque nem tudo é uma prática. Por exemplo, você vai ensinar, vou dar um exemplo genérico aqui, ao produtor identificar pragas e inimigos naturais. Você pode fazer de forma online, usando boas fotos, né? Agora, como você faz o controle, como você faz uma poda, acredito que tem uma tendência maior de você fazer isso no campo, né? Então, parte do conhecimento, parte da informação você pode passar à distância e complementar com ações no campo. Então, isso, né, na medida do possível, a gente pode aproveitar aí como uma oportunidade no futuro. Apesar desse número significativo que o Ives fala de existência de internet nas propriedades, tem uma dificuldade técnica, né? Porque, ora, se a minha internet aqui na cidade falha, imagine lá no interior, um canto remoto onde não passa o fio da fibra, que ele pega lá do satélite, esse satélite tem interferência de ondas magnéticas no ar, nuvens, chuva e uma gama enorme de fatores que interferem nessa qualidade, né?
Então, essa mudança nós estamos vivenciando ainda. Então, essa combinação é uma coisa que eu acho que vai ficar. Mas dizer aí que capacitações. Hoje nós estamos fazendo piloto de capacitação em ferramentas digitais e o público prioritário é o público jovem, principalmente os egressos das nossas capacitações, né? Mas ele é um piloto com jovens e, por que não, pessoas, né, de variadas faixas etárias, né, aqueles que se interessam pelas ferramentas, por que não? Então, eu acho que esse piloto vai nos dar uma ideia de que podemos, sim, fazer capacitações em ferramentas digitais para qualquer produtor, né, independente se ele é jovem ou ele é mais de idade, ou ele é do sexo masculino, feminino, enfim, gênero, né, faixa etária, qualquer produtor. Então, acho que esse é o processo atual que nós estamos vivenciando hoje, a transição. É muito difícil você treinar sobre uma poda correta, por exemplo, sem ser um evento presencial, sem o produtor estar lá olhando, sem realmente observar, olhar a herveira, analisar aquela estrutura e pensar numa intervenção, né? Mas você pode, talvez, ter um pré-treinamento, passar aquele conteúdo para aquele produtor de forma digital e ele já chegar naquele evento do campo já tendo uma ideia de tudo isso. E muitas vezes o aprendizado, nesse caso, vai ser até maior, porque ele já vai ter um conhecimento prévio também sobre aquele assunto, né? E vai chegar lá no campo e aquele conhecimento vai ser até potencializado, né? Porque ele já viu digitalmente e agora ele está ainda reforçando aquilo de forma presencial. Verdade, Jéssica. E analisando o que o Amaury comentou ali, praticamente o tempo da extensão rural que cada estado tem, se nós analisarmos, por exemplo, os vários métodos de extensão rural, nós temos aí praticamente 8 grandes grupos que dividem os métodos de extensão rural, aí, os individuais, coletivos, os vários grupos de métodos. E temos a comunicação de massa, que é o que se insere agora esse novo mundo digital presente na extensão rural, mas o método ele é um método antigo porque ele faz parte do grupo do rádio. E o rádio ele é um dos primeiros métodos de extensão rural que continua. Ele não perdeu espaço. Então, ele tem, assim, uma dominância muito grande. E tem uma série de outros métodos que vieram e perderam espaço porque talvez as outras possibilidades fossem mais práticas, mais fáceis e pudessem, na evolução do tempo, na evolução da tecnologia, principalmente pelas novas formas de comunicação, ir alterando a forma de atuação do extensionista rural e do próprio produtor, porque na medida que o extensionista precisou se adaptar, a instituição de extensão rural precisou se adaptar, o produtor também. Então, houve aí uma evolução conjunta, uma alteração conjunta nessa relação entre o produtor extensionista e instituição que pratica a extensão rural. E essa nova forma de readaptar a um novo momento, ele nos dá assim uma segurança justamente por causa dessa trajetória histórica aí que o Amaury comentava aí dos 60 anos. Nós sempre fomos levados a mudar a forma de atuação. O extensionista rural, uma das principais características do extensionista rural é a sua capacidade de adaptação. Principalmente quando ele sai de um determinado grupo aonde vive para um local mais distante, tem que se readaptar a uma cultura, tem que se readaptar a uma etnia, tem que se readaptar a uma nova atividade que talvez ele nem tenha conhecido. Então, essa capacidade de adaptação o extensionista precisa ter. E a extensão rural, ela vive disso, ela vive de readaptação. A própria maioria dizia antes, novos conhecimentos, nós precisamos os novos conhecimentos, eles são combustível para a extensão rural. E da mesma forma, essas adaptações, elas também são.
O que me preocupa um pouco é que nós precisamos dosar um pouco essa questão. Quando se trabalha com várias possibilidades de extensão rural, o dia de campo, unidade demonstrativa, visita, contato, uma série de possibilidades que nós temos, que a gente consiga dosar alguma coisa que não vá, dosar uma medida que não vá prejudicar a essência da extensão rural. Que a essência da extensão rural é o extensionista ouvir, o extensionista ver, o extensionista sentir, o extensionista perceber, refletir. O extensionista precisa executar, decidir, executar, reavaliar todo esse processo. Por quê? Tudo em função da continuidade. Talvez a prática que eu fiz hoje não fosse a mais adequada, na próxima oportunidade eu tenho que alterar. E isso tem que ser de comum acordo também com a família rural que está. Por isso que, mesmo que a gente consiga fazer uma boa comunicação com as famílias rurais de erva mate na forma digital, essa presença que o próprio Ives citava, o corpo a corpo, essa presença ela é importante. Ela é importante para o produtor como um ponto de apoio, mas ela é muito importante para o extensionista para fazer leituras diferenciadas. Porque é muito fácil fazer uma leitura diante de uma tela de computador. Agora, quando eu vou no campo, eu começo a perceber outras situações que ali em frente ao computador somente eu não vou perceber. E essa percepção que eu tenho lá no campo, não só da família, assim, do produtor em si, mas da cultura, do que está ocorrendo com o solo, do que está ocorrendo no ambiente em volta, essa condição, ela me é necessária para eu poder complementar esse processo. Então, essas várias possibilidades, a extensão rural, ela é rica, porque ela me dá essas várias possibilidades de eu poder inovar na forma de fazer extensão rural com novas metodologias, com novas tecnologias, mas ela me permite também manter o antigo, que é o caso do exemplo do rádio. Hoje é uma das formas, aqui no Rio Grande do Sul principalmente, mais eficazes que nós temos para a comunicação com o nosso produtor rural. Então, ela é importante que ocorre a transição, ocorre a evolução, mas a extensão rural ela não para, ela consegue se readaptar. E eu acho que esse é o ponto fundamental, é nós continuarmos como sempre fomos, sempre conseguindo a readaptação. Na linha da erva mate, extensão rural, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com erva mate em 94, 95, eu fui aprender a podar a erva mate, peguei uma tesoura e fiquei praticamente uma semana no campo fazendo esse trabalho, essa tarefa. E nós colhemos ali 345 arrobas por hectare. Então, foi a daquela lavoura. E começamos a acompanhar a rentabilidade, quanto é que rende, porque você calculava, até para pesar era difícil, você pesava na balança no campo, depois começamos a pesar numa balança de uma cooperativa, aí aumentou um pouquinho a média, mas sempre assim, médias abaixo de 500. No ano 2002, já com herbais tecnificados, com qualidade de muda, nós atingimos, na nossa situação, as primeiras 1.000 arrobas por hectare da erva mate. Bom, ali já tinha um trabalhinho da pesquisa, que a Embrapa tinha chegado nos auxiliar ali. A minha formação base de técnica em erva mate é da IPAGRE, reforçada bastante pela Embrapa Floresta, pelo esse tempo de convivência junto. E agora, em 2018 e 2019, nós cruzamos das 2.000 arrobas por hectare. Então, você vê um produtor fechar a média da sua propriedade, aí de 5, 6 hectares, 1.900 e uns quebrados de arrobas por hectare, significa que várias dessas hectares cruzaram de 2.000. Então, aí também você percebe a presença da extensão rural nesses números, a presença da pesquisa nesses números. E, sem dúvida alguma, se o produtor rural não acreditar na pesquisa, não acreditar na extensão rural, ele não der valor para esse trabalho que está ali para auxiliar ele, ele terá mais dificuldade. Mas se ele contando com esse trabalho, com esse apoio, fundamentalmente ele vai poder ter essa condição de ampliar a sua lucratividade, ampliar a sua produtividade. E o aspecto mais importante que eu acho é a melhoria da qualidade de vida. É a gente poder observar aí 10, 15 anos depois de uma comunidade atendida, por isso que eu falo em sequência, em continuidade, você poder olhar aquela comunidade e ver que as famílias melhoraram o seu índice de vida.
Eu acho que isso é muito proveitoso, não só para a pesquisa, mas também para a extensão rural. Então, aproveitando o comentário que o Evandro fez sobre né, o produtor acreditar, confiar no impacto que a assistência técnica pode ter para ele, né? O IPE, em 2019, fez um trabalho nesse sentido, avaliando justamente isso, né? Os impactos da extensão rural, aí focado na renda produtiva das propriedades. E foi bem interessante esse trabalho, porque mostrou, então, com uma metodologia científica, que o rendimento com a agricultura naquelas propriedades que têm a terra, a presença de terra, é superior do que aquelas que não têm. E o que é mais interessante é que mostrou que não só a renda com a agricultura, mas como também a renda total da propriedade, né? Sobretudo para aqueles produtores de baixa renda em pequenas propriedades. Isso é interessante porque nos mostra que o rendimento com a agricultura, ele está muito ligado à questão de adoção tecnológica, né? Como o Ivandro comentou, a melhoria dos níveis de produtividade. Agora, o rendimento total da propriedade envolve outros aspectos que a extensão rural acaba auxiliando o produtor, por exemplo, com a gestão, porque ele aprende a fazer uma gestão o basicão, né, o fluxo de caixa, ele vai aplicar isso para a propriedade como um todo. Então, eu diria assim, Ivan, que o produtor ele realmente tem que acreditar, e como a pesquisa mostrou que sim, que se ele não acreditar, ele não vai ter aquela renda que ele espera na sua atividade, né? E aí nós entramos em um ponto novamente, né, que é a oportunidade que nós temos no momento, mas também é aí o nosso desafio, né? Porque tudo isso envolve a necessidade de internet, de capacitações para ter maior facilidade para gerir esses meios digitais, e quando a gente fala disso, não é só o produtor, mas muitas vezes é o próprio técnico, né? Então, essas capacitações de técnico e produtor nesse novo cenário em que a gente se encontra, e aí a gente tem aquela frase, né, que a internet e o celular são a porta de entrada para o uso das soluções tecnológicas. Isso é uma verdade, mas também é um desafio. Então, na visão de vocês, como que a gente pode resolver ou buscar formas conjuntas a nível de setor? E aí, quando eu falo a nível de setor, os órgãos de extensão, a pesquisa conversando junto, a própria indústria ervateira dando também esse suporte, como que o setor, as grandes empresas, como que a gente conseguiria, talvez, buscar algumas soluções para a internet chegar até aquele produtor que não tem, como que a gente poderia, talvez, estar trabalhando isso, como que aquele produtor poderia... tem produtores que não tem como comprar um smartphone ou um computador, como que a gente buscaria soluções conjuntas para solucionar essas dificuldades, né? E a gente conseguir ter aí essa transição e essa atuação de forma mais integrada entre produtor, extensionista e todo esse conjunto. Qual a opinião de vocês aí nesse contexto? Jéssica, a gente está aproveitando esse momento da pandemia, em que a gente deu uma parada, né, como produtor, com cadeia produtiva também, para afiar um pouco a questão das políticas públicas que a gente tem, né? Tá na hora, às vezes a gente tem que parar e afiar o machado, senão a gente vai acabar trabalhando muito e resolvendo o pouco trabalho, o pouco serviço, né? Uma das questões que a gente está fazendo aqui no Paraná é ajustar, frente a esse período de pandemia, a questão de juros aos produtores. Nós lançamos, anteontem, o governador do estado lançou, né, um programa chamado Banco do Agricultor, para subsidiar algumas cadeias produtivas do estado. A erva mate, pela sua importância, né, aqui no Paraná, são 37 mil famílias, né, de produtores que sobrevivem ou têm fonte de renda na erva mate.
A erva mate é uma das cadeias selecionadas em que, para a agricultura familiar, o governo do estado vai pagar os juros. Ou seja, o produtor pode financiar isso aí e o juro para ele vai ser zero. Tá? Um dinheiro mais barato do que a própria poupança. Tá? É claro que isso é um recurso que pode ser utilizado aí para custeio, né? E também para investimento em novos herbais, em novas mudas, né? Em novos materiais genéticos, né? E aí a gente conta sempre com a Embrapa na disponibilidade desses materiais. A gente sabe que a Embrapa tem bons materiais de erva mate, mas a gente passa também por equipamentos, financiamentos aí a juros zero de equipamentos, né? E aí a gente passa por equipamentos para facilitar um pouquinho a vida do produtor na tarefa lá da poda de erva mate, tá? Que é difícil, você imagina aí 3, 4 meses por ano, o cara com um facão na mão, com um serrote e com a tesoura de poda, tá? A gente vai financiar alguns equipamentos, como tesouros de poda elétrica, né? Algumas serras elétricas aí, para facilitar o produtor, alguns equipamentos aí para desgalha da erva mate, alguns guinchos aí para carregar caminhão, né? Também a questão de alguns veículos de transporte para o produtor, porque na pandemia eu tinha te dito que uma das coisas que foram alteradas, de fato, aí é a questão da comercialização, né? Na erva mate nós tínhamos basicamente 3 formas do produtor comercializar a erva mate dele aqui no Paraná, tá? Uma delas é o valor pago pela arroba no barranco, né? Ele deixava ali já o poncho pronto, aí com a erva mate o caminhão da ervateira passava e levava embora. A outra forma de venda era ele vender o erval ainda em pé. A ervateira normalmente tem os tarefeiros deles que iam lá e cortavam. Mas com a pandemia, as ervateiras passaram a ter uma preferência para aquela erva mate posta no pátio da empresa. Tá? Foi uma preferência deles, né? Ali dentro, as equipes de campo dos tarefeiros não estavam menos arriscadas, o produtor levava lá. Só tem um problema, a maioria dos produtores não tem equipamentos para levar essa erva mate até o pátio. Então, a gente também está tentando inserir como item financiável aí dentro a questão de guinchos para carregamento de caminhonetes ou caminhões, né? E também os caminhões. Junto com isso, eu dizia para o pessoal da Secretaria de Agricultura da necessidade da gente financiar também smartphones e financiar também computadores. O produtor hoje precisa disso como uma ferramenta de trabalho, né? E aí a gente levantava para a própria secretaria, e o secretário está empenhado nisso hoje, né? Em levar torres de comunicação para o meio rural também, né? Essa questão de repente, olha, 80% dos produtores rurais têm celular. Quanto deles tem uma boa conexão no meio rural, né? E aí a Secretaria de Agricultura está empenhada em trabalhar com as empresas concessionárias de telefonia aqui para levar internet até o meio rural. Isso aí vai entrar para a gente aí como item financiável também, tá? Para esse produtor. É aquilo que eu dizia, a gente está aproveitando essa questão da pandemia agora para fazer esses ajustes com o produtor rural e também com os meios e políticas públicas que a gente tem já para ajustar o produtor, porque quem tem que estar preparado para essa ATE digital, essa ATE 4.0, não é só a gente, né? É também o produtor rural, tá? E vai além de simplesmente a gente colocar para eles equipamentos. A gente tem que ensiná-los a usar isso. A gente tem que capacitar a nossa estrutura de campo, os nossos colegas de campo, e a gente tem que capacitar também o produtor para isso aí. Para isso, a gente está programando aí uma série de capacitações, tá? Esperamos que logo, logo, com a vacina, a gente possa fazer as capacitações de forma presencial, né? Mas também para capacitar os produtores dentro desse novo contexto que a gente tem aí dentro, tá? A gente está se reinventando, como você disse, tá? E a gente está num processo contínuo de aprendizado e de ensinamentos, né? Ao produtor, como foi levantado aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa. Complementando, então, um pouquinho mais do que o Mauri falou, né, sobre políticas públicas, eu vejo assim que não devemos considerar que temos desafios
temos problemas, mas sim oportunidades que nós, da área agrária, né, da agronomia, podemos nos integrar num ramo diverso, né? E levar tecnologias de ponta, né? Com políticas públicas para as comunidades. Então, hoje, apesar do número expressivo, né? Retornando aquele percentual que o Ives coloca de 80% de internet, incrível que pareça, nós temos propriedades aí em cada canto longínquo que nem poste de luz tem, né? Então, nós temos políticas rurais e agrícolas dentro da Secretaria da Agricultura, que são operacionalizadas aqui por nós, da IPAGRE, que viabilizam financiamentos a esse tipo de estrutura, colocação de postes, de cabos de luz, cabos de fibra ótica, com condições de pai para filho, não só com juros abaixo da poupança, mas com rebate nos pagamentos, né? Então, financiamento de computador, por exemplo. Nós temos aí já uns 5, 6 anos o financiamento de computadores para jovens, na faixa etária dos 16 aos 29, e que eles, pagando em dia as parcelas, eles têm rebate de até 50%. Né? E para esse ano nós conseguimos aí um upgrade na quantidade de recursos. Então, antes nós financiávamos R$3.000, agora estamos com R$5.000, justamente para atender as demandas de qualidade, né? Porque hoje a tecnologia não é barata. O computador dá problema. Muitos computadores podem ter problema. Não vencemos ainda a barreira do celular, né? Existe um certo preconceito do governo financiar celulares. Eu não consigo linkar aqui quais são os aspectos jurídicos defendidos pelo governo, mas hoje nós podemos financiar as tecnologias como computadores, cabeamento, antenas, internet, né? Toda essa parte tecnológica, com exceção do celular. Então, eu acredito que isso aí é uma oportunidade de nós poder ajudar as comunidades a se desenvolverem, não só com tecnologia rural, mas com políticas públicas que facilitem para que essas pessoas lá desses rincões isolados tenham mais acesso e possam estar conectados, né, com o mundo, né, porque o mundo é muito dinâmico. E, além disso, também temos várias políticas aí de subvenção de juros, isso já remonta aí uma década, de juro total, e agora, por último, com esses juros, quando se elevaram, juros parciais, mas que facilitam em muito, né, para as pessoas poderem acessar políticas de financiamento e poderem se desenvolver com subsídios, subvenções nesses juros aí, através de políticas públicas. Então, outra política que nós conseguimos viabilizar aqui é que o governo é um facilitador a levar o sinal, né? Então, instalação de torres. Já tivemos municípios aqui do nosso lado, de Canoinhas, aqui, um projeto chamado Beija-Flor, onde o governo fechou o município todo, estou falando aqui de Major Vieira, né? Fechou o município todo, nenhuma parte do município está sem sinal telefônico, né? Então, tem torre aí no município inteiro, e eles, através dessas torres, podem se conectar através das operadoras.
Então, nesse sentido que eu vejo o nosso trabalho de extensão rural pode ter aí uma porta aberta de oportunidade de levar melhorias, né, melhor qualidade de vida para as diversas comunidades aí através de políticas públicas. Perfeito, Gilberto. Nós estamos falando aí de inclusão, né? Inclusão digital, que isso chegue para todos, né? E com não só chegar, né? Mas que tenha qualidade também, né? E as ferramentas, né? Que não adianta também o produtor ter a internet, mas não ter como acessar um curso, fazer algum treinamento online, né? Se ele não tiver um smartphone, um notebook, um computador de mesa, um tablet, enfim. Então, tem que ter internet, o sinal chegar e sinal ser suficiente e ainda ter as ferramentas para que ele possa acessar, né, esses treinamentos e esse novo modelo aí híbrido em que a gente tanto vem falando. Bom, e para fechar tudo que nós falamos até aqui, na visão de todos vocês, né, representando aí a EPAGRE, a Emater, o IDR, a Embrapa Florestas, como que vocês veem o futuro da assistência técnica e da extensão rural pública, assim como da transferência de tecnologias? E aí a gente está falando especificamente, né, nos estados aí, produtores, né, de erva mate, os quais vocês atuam. Bom, só colocando, Jéssica, a questão do futuro, né? É sempre difícil a gente tentar imaginar o que é o futuro. Tá? A gente tem que analisar um pouquinho do que passou, do que a gente está passando hoje, para poder prever o que vai acontecer, né? A gente não pode pensar numa ATER digital, né, 4.0 para o futuro, esquecendo tudo aquilo que a extensão já fez, tá? Que a gente ensinou e que a gente aprendeu com os produtores, né? É claro que essa mudança para a ATER 4.0 ela não é drástica a ponto de alterar toda a ATER, né? A gente não vai virar avatar, né, dentro de um novo joguinho de celular e tudo mais. A gente vai ter que usar todo o conhecimento que a gente tinha, não perder nada, né, e utilizar essas novas ferramentas aí como ferramentas e não dentro do novo modelo, tá? E aprender, não só a gente, os produtores rurais e também o setor industrial e o consumidor final, aprender a usar essas ferramentas, né? É claro que a gente imagina que para frente a gente vai começar a trabalhar com grupos de produtores aí em aplicativos de comunicação, né? Agrupados aí por objetivo, né? Em grupos de objetivo, objetivo de comercialização, objetivo de manejo, de implantação, de acompanhamento, né? A gente imagina também já também a gente tem tratado isso com vocês, da Solidariedade, né, do desenvolvimento de aplicativos em que o técnico possa fazer a gestão remota junto com o produtor da propriedade e resolver os problemas específicos da erva mate, com relação aí desde a implantação, manejo de pragas e doenças, ervas daninhas, aí vai afora, né? E utilizar esses novos aplicativos junto com o produtor. Não esquecendo que a gente vai ter que passar por uma etapa de capacitação desse pessoal, né? Uma outra questão passa por aquilo que você citou, que é a questão da inclusão digital, tá? A gente chegar aí até o produtor. Aquilo que o Gilberto colocou em Santa Catarina não é diferente no Paraná, né? Tem lugar que não tem puxamento chegando com rede elétrica, tá? E a gente está falando aí em até 4.0 para esse pessoal, tá? A gente tem que primeiro tentar arrumar meios para que ele possa utilizar essa nova ferramenta. É claro que esse conjunto de novas ferramentas ele vem auxiliar aí a gestão da propriedade rural, né? A gestão do ponto de vista econômico um pouquinho mais aprimorado, né?
A gestão da questão ambiental das propriedades rurais cada vez é mais cobrado pelo meio urbano e pelo consumidor final, tá? E também a questão da gestão social, isso aí da inclusão, não só do produtor, mas também o foco aí nos filhos dos produtores, que são aqueles que continuarão na propriedade rural, né? A questão da sucessão familiar, garantir isso aí para frente. Eu acho que essa ATER 4.0, essa nova ATER digital, ela vem como uma ferramenta que pode muito auxiliar cada cadeia produtiva, e aqui na nossa conversa, a questão da erva mate, para esse futuro que está aí se descortinando à nossa frente, tá? E a gente vai ter que aprender a usar as ferramentas da melhor forma possível, tá? Tá certo, Amaury. Eu acho que nós, não tanto pela proximidade, né, daqui de Canoinhas, que é a minha locação atual, né, onde eu estou sediado, em Curitiba, mas eu acho que o pensamento dos governos, eles se convergem, né, no sentido de levar desenvolvimento, de levar as tecnologias. Vejo assim que o futuro da extensão rural, independente de ser ali no Paraná, ou aqui, ou lá no Rio Grande, ou no Ceará, ele está relacionado especialmente com a importância da atividade. Se nós considerarmos aí que o PIB brasileiro tem uma forte participação do setor primário, né, ou seja, do agronegócio, uma importância um peso grande nessa balança. O nosso estado aqui, ele não foge dessa média, ele tem uma importância relativa, né? Ele está aí na casa de 30%, né? Arredondando o número. Então, a interlocução que nós temos aí com esse meio rural nos dá a segurança de poder afirmar que o futuro vai perpassar pela participação dos órgãos de extensão oficiais, porque aqueles órgãos de extensão que não são oficiais, eles não são órgãos de extensão. Você encontra aí muita assistência técnica, vendedores de produtos, de facilidades, né? Até o computador, o pessoal vai lá vender, o celular, né? Eles estão aí atendendo essas demandas, mas no sentido comercial, né? E aquela assistência para o desenvolvimento regional e das famílias, isso quem faz é a instituição governamental. Somos nós, da extensão oficial, que fazemos, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter aqui na nossa instituição talvez um drone em cada município, porque o satélite pega. Mas o satélite pega uma imagem que foi do mês passado, do ano passado, e nós vamos precisar do drone, vamos jogar isso aí dentro de um sistema, e vamos fazer um mapeamento daquela área de 1 hectare, do produtor de banana, que vai fazer um cordão vegetal, a proteção contra a erosão, vai fazer uma cobertura de solo, também proteção do solo, que vai conservar a água, né? E vai conservar o próprio solo, vai conservar essa água. Nós vamos levar esse desenvolvimento para as famílias e, consequentemente, o desenvolvimento das comunidades e do Estado como um todo. Isso daí eu não tenho nenhuma dúvida. Essa nossa história de 60 e tantos anos, ela tem potencial aí para chegar a mais 60 anos. Isso aí não tem ninguém que faça. E a erva mate também não vai fugir disso aí, não. Se hoje existem sistemas tradicionais, nos faxinais, nas caívas, nos matos, né, ou o monocultivo,
elas vão ter que ter cada uma a sua melhor tecnologia para ser rentável naquele sistema que for a opção do agricultor. Então, eu acredito que o futuro, sem a extensão rural oficial, eu não vejo esse futuro. Eu vejo, sim, com a nossa participação. O que fica claro, o que tem ficado cada vez mais claro para nós, falando especificamente do setor ervateiro, é que cada vez mais a tecnologia tem que ser adotada nos cultivos de erva mate. Como o Gilberto falou, independente do tipo de sistema de produção que o produtor tem, cada vez mais é necessário que ele adote tecnologias que sejam sustentáveis, que deem sustentabilidade para os seus ervais, né? Então, aos produtores que nos assistem, eu acredito que para eles, né, a importância da TER, do desenvolvimento tecnológico da pesquisa, vai ficar cada vez mais importante. E aí, fazendo esse link com o 4.0, com a tecnologia digital, eu acredito que cada vez mais produtores vão poder ter acesso a algum tipo de contato, né, ou assistência da TER, principalmente da TER pública, né, como o Gilberto comentou, as instituições, né, oficiais. E aí gera vários desafios, né, porque o mesmo técnico que atendia X produtores provavelmente vai passar a atender mais, né? Então, assim, eu acredito que para a erva mate, para a agricultura de forma geral, isso vai ser uma realidade. E para o produtor se manter na atividade, manter a sua família na atividade, ter uma renda aceitável, né, satisfatória para ele, não vai ter como fugir de capacitação, de adoção e dessa incorporação ali do conhecimento da tecnologia na sua propriedade, nos seus sistemas de produção, né? Então, eu acho que toda essa tecnologia ela vai ajudar na difusão de tecnologias a mais produtores, né? Então, não só da tecnologia moderna, né? Mas sim também daquelas tecnologias que já estão estabelecidas e validadas, né? Como foi comentado durante a nossa conversa, mas que ainda não são adotadas, né? Pela a grande parte aí dos produtores, né? No Rio Grande do Sul, nós temos uma percepção com relação ao setor ervateiro, que, na verdade, ele vem do extrativismo. Então, é um setor ainda que está num processo de evolução e que passa de uma situação do extrativismo para um sistema mais tecnificado, para um sistema mais moderno. Nós compreendemos também que, inclusive em nível governamental, de cadeias produtivas, o setor não está tão evoluído como está o tabaco, por exemplo, a cadeia produtiva do leite, de carnes, sejam elas de frango, bovinas, suínos, a cadeia produtiva da soja, do milho, mas ela é uma cadeia produtiva que está num processo de evolução e que passa a ter um reconhecimento no Estado como uma cadeia forte, estruturada, pela quantidade de indústrias que tem, pelo número de famílias que trabalham com erva mate e o quanto isso representa, porque nós estamos falando da árvore símbolo do estado do Rio Grande do Sul, estamos falando do chimarrão, por exemplo, que é a bebida símbolo dos gaúchos. Então, há uma representatividade, além da econômica, simbólica. E a identidade do gaúcho fora e dentro do estado uma coisa de chimarrão. Então, tem essa consciência no estado disso. E eu acho que essa consciência é importante. O que nós temos que levar em consideração com relação a essa migração de um modelo de assistência técnica ou extensão rural utilizando métodos diferentes dos quais nós vimos utilizando até agora, que é no caminho de comunicação de massa, mas não só o rádio, não só a TV, não só o jornal, não só a televisão, não só o jornal, mas passarmos aí pelas mídias digitais como um todo,
essa mudança na forma de comunicação, no caso da cadeia produtiva da erva mate, nós compreendemos que há uma necessidade, além, é claro, da infraestrutura, para se ter essa nova forma de comunicação e forma de trabalho, porque uma visita é um extensionista, o carro se desloca até a propriedade do produtor e está completo o método. Agora, para eu ter uma comunicação digital, eu preciso de uma estrutura. E essa estrutura precisa estar disponível também nas comunidades rurais e acessível ao produtor. Agora, relacionando extensão rural com cadeia produtiva da erva mate, eu vejo que ainda nós precisamos passar por um estágio que seria um planejamento estratégico da cadeia produtiva da erva mate, mais especificamente nesse contexto, um planejamento estratégico de comunicação da cadeia produtiva da erva mate, tanto interna, nos elos que estruturam essa cadeia de produção, desde o produtor de semente, produtor de mudas, o tarefeiro, o produtor de folha, a indústria, o pesquisador, o extensionista, o distribuidor, termos essa organização na cadeia produtiva de comunicação interna e também termos uma comunicação externa estratégica com canais de comunicação que facilitem essa forma de relacionamento a partir de agora. Porque, sem dúvida alguma, houve uma quebra. Houve uma quebra de um sistema que estava sendo utilizado, houve essa interrupção aí que provavelmente vai chegar a 2 anos, e nós vamos ter que continuar com a extensão rural em uma forma diferenciada. Mas esse período em que o próprio Amauri comentava que o Paraná parou para se organizar meio que na estrutura de atendimento Estado, produtor, financiamento de equipamentos, financiamento de infraestrutura direta ao produtor, é um período também que a cadeia produtiva precisa buscar para organizar a sua forma de comunicação, internamente na cadeia produtiva e externamente com relação ao mundo do mate, toda circunstância que integra o setor ervateiro brasileiro em específico. Muito bem colocado, Evandro. E eu aqui representando, né, a Solidariedade Brasil, nós sempre atuamos, né, em conjunto com vocês, com os órgãos de extensão nos estados, junto com a Embrapa também, e nós buscamos dar cada vez mais capilaridade para as ações, né, atingir um número maior de produtores e estar trabalhando em conjunto com vocês, levar essa inclusão digital também. Então, a Solidariedade trabalha bastante com essa questão no desenvolvimento de aplicativos para o produtor, para o extensionista, nesse contexto de inovação em que nós estamos inseridos, né? Então, nós viemos sempre somar esforços para melhorar cada vez mais, né, a nossa ATER, né? Então, a ATER 4.0 aí é uma realidade, né, presente hoje, né? E nós estamos aí junto com vocês para unirmos forças para buscar desenvolver cada vez mais o setor da nossa tão amada erva mate, né? Nossa cultura aí que acredito que temos um carinho muito especial por ela. Então, agradeço imensamente a participação de vocês, que são nossos parceiros também nas nossas ações. Então, conseguimos fazer esse evento juntando aí os 3 estados, representando muito bem os principais órgãos aí, né, de relevância, de extensão e pesquisa nos estados. Então, agradeço imensamente o Amauri, representando o IDR do Paraná, o Ilvandro, representando a Emater, do estado do Rio Grande do Sul, o Gilberto, representando a IPAGRE, do estado de Santa Catarina, e o Ives, representando a Embrapa, que atua, né, nos 3 estados também. Então, fica aí o meu muito obrigado, e que nós estamos juntos nessa, somando esforços para cada vez mais avançarmos, né, em melhorias, em tecnologia e em inclusão digital para melhor atender aí os nossos produtores e produtoras de erva mate.